Neste momento eu quero vos falar uma breve reflexão com respeito às tentações. A Bíblia nos mostra, está escrito, primeira carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, a seguinte expressão: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíde em várias tentações, ou seja, quando forem enviadas várias tentações ou várias provas. Logo nós vimos aqui que o propósito dessas provas aqui, ela tem uma finalidade. Quando foram enviados, são provações que são permitidas por Deus, enviada por Deus ou permitida por Deus. Logo, essas provações ela tem uma finalidade. E o próprio versículo responde: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Nós vimos logo aqui que essas provações são para um amadurecimento espiritual do cristão, que é a prova da fé do cristão. Então exige paciência quando essas provações lhe foram enviadas ou permitidas por Deus. Iremos falar mais delas mais adiante. Então no versículo 12 da mesma epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão, ou seja, todo aquele, que sofre a tentação ou a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ou ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui uma provação que ela é permitida por Deus ou enviada por Deus. Logo tem um propósito, é para o amadurecimento desse cristão. E essas provações, ela é uma sequência, como nós vemos no versículo, É bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então nós vemos que a vida do cristão é uma sequência, Não vai deixar dele ser provado, testado. Essa aprovação, ela só vai se findar com a nossa morte, Quando nós iremos deixar de sofrer e sermos tentados. Ou então, em ocasião do arrebatamento da igreja. Então, como eu disseram, há um tipo de provações, Estas são enviadas por Deus para um propósito. E há tentação. Então, Tiago diz que ninguém, ao ser tentado a fazer o mal, a praticar o mal, diga que esta tentação ou esta aprovação está vindo de Deus, de maneira alguma. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal aqui é o diabo, E a ninguém o tenta para o mal, para destruir esta pessoa. O único que vem para destruir a nossa vida é o diabo. Porque a Bíblia diz que o papel dele é matar, roubar e destruir.
Então, Tiago diz que existe uma tentação interior, que é a tentação da concupiscência. A concupiscência é o desejo de possuir, de fazer tudo aquilo que não convém ao cristão. Logo, o cristão sabe fazer a diferença quando ele está sendo tentado pelo diabo ou quando é uma provação de Deus. Então, tudo aquilo que vem fazer com que ele venha a pecar, esta provação não vem de Deus, porque o propósito de Deus provar o crente é para fortalecer a sua fé, é para que ele seja maduro espiritualmente falando. E o desejo desse cristão é sempre se aproximar de Deus e Deus lhe dá graça. Porque a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo dizendo que Deus não nos prova além da nossa força, mas pelo contrário, Ele vai dando escape, que é a sua graça. Então, bem-aventurado é o homem que suporta as provações no dia a dia, na sua vida aqui na terra. Então, as provações, elas são enviadas por Deus ou permitidas por Deus. Nós vemos um relato bíblico, a vida de Jó. A vida de Jó ali, ele foi provado, mas com a permissão de Deus. E vemos que o diabo se deparou diante de Deus e Deus perguntou de onde ele vinha. E ele disse de passear, de rodear a terra. E o Senhor perguntou, observaste o meu servo Jó, homem íntegro e temente, que se desvia do mal? Satanás respondeu, também tu cercaste de bem, quem é que não é temente, fiel a ti? Eu parei para pensar, para analisar. Por que Deus pôs assim à prova a fidelidade de Jó, permitindo que o diabo fosse o instrumento para testar a fidelidade de Jó? Nada é por acaso. A Bíblia é um livro de experiência. A Bíblia é um livro que nos traz, experiência como um cristão se deve se comportar. Então, esse relato está escrito assim, Deus o quis mostrar, que um servo do Senhor, ele pode ser fiel a Deus, independente dos bens que ele tiver. Principalmente aqui, Jó era um homem rico. Deus assim o quis enriquecer a Jó. Quero deixar bem claro aqui, com respeito ao ensinamento da prosperidade aí, aonde o homem tem corrido atrás das bênçãos, Mas nós devemos esperar as bênçãos, não correr atrás. Devemos ficar com o dono da bênção, não correr atrás das bênçãos. Então, o inverso. As pessoas hoje correm atrás das bênçãos. Procura a Deus só por causa das bênçãos, mas não procura a Deus por ele ser o abençoador. Então, aqui, nós vemos Deus pondo em prova a fidelidade de Jó, para que ficasse registrados que uma pessoa pode ser fiel a Deus, independente dos bens que ele tenha. Então Jó era um homem rico e o coração dele não estava nas suas riquezas. O coração dele estava em Deus, Independente de tudo o que ele tinha. E a prova nós vemos no final, quando Jó foi aprovado por Deus. Então Satanás questionou a fidelidade de Jó a Deus. Então Deus pôs em prova a fidelidade de Jó. Fez um desafio com Satanás. Porque Satanás não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele não sabe até onde vai a nossa fidelidade. Só Deus. Por isso que Deus não nos prova além das nossas forças. Seria uma injustiça da parte de Deus
nos provar sabendo que nós não iríamos suportar tais provações. Então ali o desafio foi feito. Então Deus permitiu que Satanás tomasse tudo que Jó tinha. Como você já sabe, né? Perdeu seus filhos, né? Seus gado, né? E Jó manteve a sua integridade, a sua fidelidade. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nós vemos que realmente não era Deus que estava tomando, mas Deus permitiu. Então aqui uma lição também para cada um de nós, né? Nós não sabemos às vezes, né, de onde vêm as provas, se ela foi diretamente de Deus ou permitida por Deus. Seja qual for o caso, seja realmente permitida por Deus ou vinda diretamente, Deus está no controle dessa situação. Há um propósito nisto tudo. Então, Satanás pôs outro desafio, né? Pele por pele, tudo que o homem tem, ele lhe dará. Então, Deus diz, toca na saúde, mas não toque na vida. Então, Satanás tocou no corpo de Jó, né? Pondo ali uma charga, né? E Jó realmente, pegando um caco de telho, ele relava o seu corpo por ali. Então, Jó ficou no estado lamentável, que até a sua mulher não suportou aquela provação, aquele sofrimento de Jó, ao ponto de dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó assim mesmo, tu fala como uma louca. Não diz que ela era uma louca, mas fala como uma louca. E em Jó nada pecou nas suas palavras. E para concluir, chegou o tempo de Deus reverter o quadro de Jó, porque Jó foi fiel a Deus até o final. Passou no teste e o diabo foi desmoralizado, né? Quer dizer, Jó glorificou ao nome do Senhor. Então esse relato está escrito aí que o cristão deve manter a sua fidelidade independente de qualquer situação. Eu não conheço alguém que tenha sofrido como Jó sofreu. Homem rico, né? Perder todos os bens, perder todos os seus filhos, ficar uma charga em seu corpo e manteve a sua integridade para com Deus. Mas o mesmo Deus de Jó é o nosso Deus. Ele não nos prova além da nossa força. Então, quando Deus prova uma pessoa, há um propósito. Ali Deus quis mostrar que é possível uma pessoa ter bens materiais e servir ao Senhor, independente desses bens. Será que tem pessoas que estão me ouvindo este vídeo? A sua fé, né, está em quem? O seu coração está aonde? Será que o seu coração está nos bens que você tem? Se você perder esses bens, qual a sua atitude para com Deus? Há pessoas que só servem a Deus enquanto tem bens materiais. Se ele perder esses bens materiais, ele deixa o Senhor. Existe por aí pregadores pregando uma facilidade, um evangelho fácil, o evangelho da riqueza, da prosperidade. E são multidões que estão à procura desses pregadores. E tem sido próspero. Mas eu pergunto, aonde está o coração deles? Por isso que Jesus disse, dificilmente um rico entraria no reino de Deus. Não impossível, dificilmente, porque o coração dele está nas suas riquezas, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Zaqueu era rico, cobrador de imposto, teve um encontro com Jesus e a sua vida foi modificada. Ele passou a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Que esta reflexão sirva para você neste momento. Não importa a fonte de onde as provações estão vindo para você.
Mas o que você deve fazer é confiar no Senhor, é ser paciente. Agora, deve ter muito cuidado com aquela tentação interior, né? Que é a concupiscência de desejar aquilo que não lhe pertence a ponto de você pecar contra Deus. Então essa não é a aprovação que vem de Deus. Esta é a concupiscência, é o desejos que realmente o ser humano começa a desejar e realmente ele vem a fracassar na sua vida espiritual. Mas as provações, ela tem um sentido muito importante na vida dos cristãos. Até Jesus, ele foi provado, né? E a aprovação dele veio uma forma de tentação, porque foi o próprio Satanás quem tentou Jesus ali, né? Quando duvidou da sua divindade, se ele era o Cristo, mandou que ele transformasse aquelas pedras em pães. Jesus não obedeceu à ordem do diabo. Também o diabo ali colocou em dúvida a proteção de Deus, né? Levou Jesus a um pináculo, templo, e mandou que Jesus pulasse, porque estava escrito que Deus daria ordem aos seus anjos a respeito dele. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então sempre o diabo vai trazer tentação para fazer com que você se desvie do plano de Deus, da rota de Deus. Com respeito a Jesus, então Satanás tentou Jesus para desviar da rota do Calvário. Então ele tentou realmente destruir Jesus, fazer Jesus pecar, para que ele não cumprisse aquele propósito que Deus tinha na vida de Jesus, que era morrer na cruz do Calvário para trazer uma eterna salvação. E a última tentação do diabo ali, nós vemos que ele ofereceu todos os reinos deste mundo, porque a ele foi entregue, é verdade, quando Adão pecou, entregou o domínio da terra, no sentido espiritual também, porque um pecou e passou a ser escravo do pecado, e Satanás passou a ser o Deus deste século. Então ali foi criado o reino das trevas, quando Adão pecou, e Satanás passou a ser o reino desse sistema pecaminoso de todos aqueles que pecaram, porque em Adão estava representado toda a humanidade. Então, Jesus venceu o diabo da seguinte maneira: vai-te, Satanás, porque o diabo condicionou, né? Eu te darei todos os reinos deste mundo se prostrar-te e me adorar-te. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E nós vemos multidões se prostrando diante de supostos deuses, ao invés de se prostrar diante do verdadeiro Deus. Então Jesus venceu as tentações, né? As provações, né? Aquela tentação que veio em forma de uma tentação, mas era uma provação. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós somos tentados em todas as áreas, mas a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, que ele em tudo foi tentado. Então ele pode socorrer aqueles que são tentados. E ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Que nós possamos sermos fiéis ao Senhor, né? Dependendo da graça dele. Não ceder às tentações, como José não cedeu àquela tentação, quando o diabo tentou também frustrar o plano de Deus na vida de José. Ele venceu por temer a Deus. Daniel também ali, né? Ele realmente venceu aquela provação ali, né? Ele propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Então assim nós vemos exemplos de homens de Deus que foram tentados, que foram provados e venceram as tentações. Então, enquanto nós aqui estivermos na terra, nossa vida é uma sequência de provações e de tentações, mas sabemos que o Senhor está pronto para nos ajudar, para nos fortalecer, como assim ele fortaleceu o apóstolo São Paulo, quando passava por momentos difíceis na sua vida, um problema que existiu na vida dele, o Senhor não tirou, não afastou
aquele problema, mas ele disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então concluo dizendo: bem-aventurados são todos aqueles que são provados por Deus e não cede às tentações, porque no final receberá a coroa da vida que está preparada para todos. Foi aquilo que o apóstolo São Paulo, no final da sua carreira, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me aguarda, não tão somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, que nós possamos servir ao Senhor, independente de qualquer coisa que venha nos abater, né? Nos desanimar. Mas sabemos que o Senhor está conosco em todas as situações. Não vai nos deixar só de maneira alguma, mas está ao nosso lado, nos dando graça para que nós possamos vencer e sermos sempre triunfantes.